E qual o tema que a gente pensou para essa nossa conversa hoje? A gente pensou sobre a questão da pressa. Palavra bem pequenininha, né? Pressa, mas essa palavra, meu Deus, essa palavra ela influencia muito nas experiências das crianças e na forma como a gente entende a educação e como a gente acaba atuando, acaba desenvolvendo a nossa prática. O que é que você acha sobre a pressa? Vai deixando o seu comentário aí. Vamos lá. Mas por que falar de pressa hoje, gente? A gente vem aí trabalhando para uma reestruturação da educação infantil. Principalmente quem trabalha na educação infantil sabe os desafios que se colocam à nossa frente. E quais desafios são esses? Trazer a criança para o centro, ter essa criança aí como protagonista, possibilitar o máximo de experiências ricas para essas crianças. E como é que a gente faz isso com a pressa que nós temos? Aí é que se coloca a questão para a gente. Constantemente, o adulto, ele quer que a criança aprenda, mas ele quer que a criança aprenda na sua velocidade. Ele quer que a criança aprenda no seu tempo. Ele quer que a criança se desenvolva da maneira que ele deseja. E muitas vezes a nossa pressa em fazer acaba por atrapalhar o processo de desenvolvimento e de aprendizagem. Muito mais do que quando nós nos colocamos, frente à criança com outro olhar. Que é um olhar que eu acredito que é muito mais humanizado. Um olhar onde você considera o sujeito. E não um olhar onde você considera que é mais importante do que o sujeito, que sabe mais que o sujeito, que as suas elaborações e que a forma de você conseguir encontrar soluções são mais viáveis para esse sujeito. A criança ela tem um jeito próprio de explorar o mundo. E ela vai encontrando outras formas de explorá-lo na interação com seus pares e na interação com seus pares na escola, com as crianças, com os colegas, mas também na interação com o adulto, com seus pais e com os professores. Vamos colocar algumas situações aqui em relação à pressa que a gente acaba tendo na escola e que a gente acaba colocando para os nossos alunos. Situações corriqueiras, situações do dia a dia. Levo uma proposta de atividade para minha sala de aula. Uma proposta rica, A princípio, uma proposta rica. Uma proposta que vai envolver aí brincadeira, vai envolver um nível de interação maior, vai trazer para essa criança diversas aprendizagens, mas eu tenho pressa. Eu quero fazer pela criança. Eu quero mostrar para a criança como é que faz. Eu não tenho paciência de esperar que essa criança ela faça nenhuma descoberta. Então, vamos partir de uma atividade muito simples, muito básica, que é a massinha, a atividade de modelagem com massinha. Eu costumo trazer o produto pronto, o produto que a gente compra na prateleira. Mas, mesmo quando eu trago a massinha caseira, eu trago essa massinha pronta e acabada. Ou seja, eu tenho a possibilidade de transformar essa experiência em uma experiência mais rica, em deixar que meu aluno ele experimente, mas eu limito aquilo tudo, aquela experiência riquíssima, a um único momento. E o momento eu tenho usado muita frase, desenha-me um carneiro. Sabe o Pequeno Príncipe? Desenha-me um carneiro. Muitas vezes é o professor. O professor pega a massinha de modelar, traz a massinha para a escola pronta, já colorida, entrega essa massinha para a criança e ainda informa para a criança o que é que ela tem que fazer. E isso é você limitar demais uma experiência, quando essa experiência ela é rica de muitas maneiras. No momento que você traz para o centro os ingredientes para criar essa massa,
você traz farinha de trigo, você traz o óleo, alguns colegas adicionam o vinagre. Você coloca isso frente à criança e você fala com a criança sobre a possibilidade de construir aquilo que é comprado na prateleira. E elas estão ali, em contato com os ingredientes, pegando as quantidades, colocando na bacia, mexendo na massa, até que ela fique com a textura de massinha de modelar. Imagina nesse percurso, quando você traz pronto, o quanto de experiências você já, sabe, impossibilitou. Você impossibilitou que a criança, ela sinta o cheiro da farinha de trigo misturada ao óleo, que ela sinta essa primeira textura, né, que essa farinha seca. Depois a gente vai colocando o óleo, vai colocando os outros ingredientes até criar uma textura nova. Você perdeu a possibilidade de a criança experienciar uma transformação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Você retirou da criança a possibilidade de estar nesse campo atuando. Primeiro, à medida que você vai finalizando o preparo dessa massa, aliás, que eles vão finalizando o preparo dessa massa, experienciando, interagindo, não é calado, todo mundo mudo, interagindo, sorrindo, se divertindo, abre-se outra possibilidade, que é a possibilidade de colorir essa massa. Mas antes de colorir essa massa, porque um quer colorir de amarelo, o outro quer colocar azul, o outro quer colocar verde, o outro quer colocar cor de rosa, abre-se a possibilidade da criança resolver um problema. A gente vai escolher a cor. E a gente vai colocar uma cor só. E você abre possibilidade para que a criança ela te ajude a resolver um problema. O que é que a gente faz? Alguns podem sugerir uma votação para colorir a massa inteira. Mas outros tantos vão dizer, a gente separa em pequenos pedaços, cada um fica com o seu pedaço e cada um pinta da cor que deseja. Eu não preciso dar resposta para a criança. Eu não preciso entregar pronto e acabado para a criança. Eu preciso possibilitar que essa criança, ela explore, ela tome decisões, ela avalie quais são as melhores decisões, em grupo, com os outros, em um campo de experiência também, que está acionado em uma única atividade. O eu, o outro e o nós. Partimos dessa questão da decisão, de como colorir essa massa. Já estamos em contato com cores. Entende? E vamos entrar mais ainda nesse campo de traços, sons, cores e formas, quando a criança iniciar o processo de modelagem. Então, ela vai colorir a massa, se for da vontade dela, separar em pedaços menores para conseguir ter cores variadas. No momento que essa criança vai colorir a massa, ela vai observando que uma gota de azul faz com que a massa fique com a cor, com o azul mais claro. Se ela coloca 2 gotas, vai ficando mais escuro. Isso é experiência, isso é observação. A criança ela vai observando e vai experimentando, vai observando e vai experimentando, até que chegue a uma cor que ela considera que é a cor que ela gostaria de utilizar naquele momento. E a gente não pode roubar isso da criança. O professor apressado, ele rouba da criança essas experiências e essas possibilidades, né, de conseguir resolver, de decidir, de cada dia mais ele aprender melhor, ele se desenvolver melhor, ele ter mais autonomia. A pressa é inimiga da perfeição, mas ela também é inimiga do professor e do adulto. Então, trago aí a possibilidade, depois do início da atividade, dessa criança ela explorar, né, essa massinha. E a gente vai estar trabalhando tanta coisa nesse momento, vai estar desenvolvendo tanta coisa nesse momento. A criança ela vai estar mexendo na massa,
ela vai estar apertando sobre a mesa, né? Ela vai estar esticando. Essa criança ela vai estar trabalhando, né, essa musculatura das mãos muito intensamente. Ela vai estar movendo o corpo dela, né, no fazer. Nesse fazer, ela vai estar movendo o corpo dela. A partir da superfície que essa criança escolhe para atuar frente a esse material, a experiência dela também vai se enriquecendo. Eu quero fazer em cima da mesa. Eu quero fazer deitada no chão. Quero fazer sentada em tal lugar. Sabe? E ela vai enrolando. E ela vai atrás da tesourinha para cortar com a tesoura. Tudo isso é de uma riqueza sem tamanho. Riqueza essa que é limitada pela pressa de muitos colegas, que entrega a massa para a criança e diz: eu quero que você sente aqui e fique cortando essa massa. Eu quero que você sente aqui e faça só rolinhos com essa massa. Eu quero que você sente aqui e faça, sei lá, um cachorro com essa massa. Né? A gente vai limitando constantemente o potencial das nossas crianças, à medida que a gente vai trabalhando com essa ideia de eu ordeno, você faz, eu ordeno, você faz, como se a criança ela não pensasse. Mas isso quer dizer que eu não posso, de maneira nenhuma, em momento nenhum, trazer algo que vai inspirar o meu aluno? Não, eu posso trazer algo que vai inspirar o meu aluno. Mas aí vem dentro de outro processo igualmente rico. Quando a gente fala da experiência da massinha de modelar, a gente passa pelos campos espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. A gente entra no campo traços, sons, cruz e formas. A gente está ativando o campo eu, o outro e o nós. E, consequentemente, essa criança ela está tendo respeitado seus direitos de aprendizagem e está atuando sob o olhar do adulto, mas não sob o comando, a ordem, né, do adulto. É uma criança que ela está pensando e que ela está agindo sobre algo no espaço escolar, que é simplesmente algo que é a escolha dela e não que é a escolha do outro. Mas se eu quero, por exemplo, fazer uma modelagem mais direcionada, e eu tenho um espaço de tempo na escola que não vai me proporcionar esticar muito essa atividade, o que é que eu faço? Primeiro, eu preciso entender que a educação infantil, que as experiências em educação infantil, elas pedem continuidade. Não são experiências que morrem no dia. Não são momentos. Não são coisas que eu planejei para hoje e que vão morrer hoje. São experiências que terão continuidade. Então, num primeiro momento, as minhas crianças não sabem preparar a massinha. Quando eu parto da continuidade, no dia seguinte, elas saberão. Já será algo que elas internalizaram e que elas conseguem fazer mesmo sozinhas. Quando eu acabo a brincadeira com a massinha, outras experiências elas vão se criando possibilidades para outras experiências. Como, por exemplo, acabei de usar a massinha, o que é que eu faço com ela? Onde que eu guardo essa massinha? E a gente pode deixar que a criança experimente. E como é que a gente faz isso? Orientando, dizendo como fazer, mostrando como é que se faz? Sim, mas limitaria as experiências da criança. Limitaria as experiências da criança. Se eu tenho a possibilidade de pegar essa massinha de modelar, colocá-la em potinhos fechados, colocá-la em plásticos enrolados, deixá-las no ambiente em cima da mesinha. A forma como a criança deixa a massinha e ela chega até a escola no outro dia, faz com que ela perceba que dependendo do recipiente, do local que essa massinha for deixada, ela vai endurecer. Ou
vão acontecer outras coisas com essa massinha que vai impossibilitar dela ser reutilizada. Porque a gente está falando de uma massinha caseira. Se a gente estiver falando de uma massinha industrial, a ação é diferente, né? A ação do ar sobre os dois materiais, que é o industrializado e o caseiro, também é diferente. Então, a gente perde quando a gente simplesmente diz, chega aqui, bota isso aqui dentro. A gente perde a possibilidade de que a criança se encante pelo processo de descoberta. Porque a gente entrega pronta e acabada as descobertas para ela. A gente não deixa que a criança, ela pesquise, ela faça as suas experiências para ela descobrir o porquê que aconteceu aquilo. Então, mais uma vez, olha a gente aí limitando. E mais, a gente limita mais ainda quando a gente pega os potinhos todos e sai catando as massinhas e nós mesmos vamos guardando essas massinhas e colocando nos espaços. Nessa ideia que a gente tem de que precisa ordem para tudo e que precisa estar do jeito certo, embalado da forma maravilhosa que só o adulto sabe fazer. E você limita a criança de compreender um conceito simples que a gente muitas vezes utiliza papel para tentar fazer com que a criança compreenda, que é o conceito dentro e o conceito fora, né? Então, a gente vai colocar a massinha dentro do potinho. A gente vai colocar a massinha fora do potinho. Isso são coisas que são internalizadas, são conceitos que são internalizados à medida que a gente vai tendo experiências. Bom dia, Socorro. É muito mais fácil a gente querer aprender algo quando esse algo nos leva a encantamento e a descobertas. Não apenas do espaço da criança, o espaço do adulto é tal qual. Se você começa a descobrir formas de trabalhar a partir da sua observação de realidade, a partir da análise do espaço que você tem disponível e dos materiais que estão à sua volta, a sua experiência no momento da sua atuação frente à criança, frente ao adolescente, frente ao seu aluno, ou quem quer que seja, é uma experiência muito, para você, muito mais significativa, porque partiu das suas descobertas, partiu das suas experiências, existe uma alegria intensa quando você descobre que é capaz de desenvolver algo que alguém gosta. Quando você descobre que é capaz de desenvolver algo que encanta outras pessoas. A gente precisa querer encantar o aluno também, no Fundamental 1, no Fundamental 2, mas a gente precisa, muito, muito mais ainda, encantar a criança da educação infantil, que está aqui, ó, nessa primeira fase da vida, onde não existe boleto, não existe conta, não existe preocupação. Só existe a atuação dele no mundo e as descobertas que ele vai gradualmente, gradativamente fazendo. E à medida que eu limito essas descobertas no espaço da educação infantil, eu faço com que essa criança, ela comece a assumir a postura do adulto que não quer aprender. Então, essa criança, ela chega até o centro de educação infantil agarrado na barra da saia da mãe. Se no centro de educação infantil ele vai fazer todo dia a mesma coisa, não tem novidade, não tem descoberta, só tem a atuação do adulto frente a ele, ordens seguidas. Como é que essa criança vai se encantar desse espaço? Vai sentir que pertence a esse espaço e vai querer explorá-lo. Quer ver só, a criança, ela tem ânsia de explorar. O desejo da criança de explorar, ele é um desejo grande. Tanto que, e não só explorar, mas de se movimentar. Um dos pedidos que mais deixa o professor louco é: Pró, posso ir ao banheiro? 5 minutos depois: Pró, posso ir ao banheiro? 5 minutos depois: Pró, eu posso ir ao banheiro?
Eu sei que a criança não está querendo mais ir ao banheiro, salvo raríssimas exceções. Eu sei que o pedido constante dessa criança é por movimento, por saída, por caminhada, por exploração. Então ela pede para ir no banheiro, mas muitas vezes ela não vai no banheiro. Ela vai no banheiro, ela passa, dá uma olhadinha na sala vizinha, ela dá uma olhadinha na cantina, o que está acontecendo. A criança é curiosa. E as pessoas tendem a achar que a curiosidade da criança é algo ruim. Não é. A curiosidade não é ruim nem para o adulto. Né? Se você não for fofoqueiro e não quiser aí ser curioso em relação à vida dos outros, né? Mas a curiosidade é algo bom, porque é algo que te move. Como dizia o mestre, sem a curiosidade, né, que me move, eu não aprendo e eu não ensino. Então o professor precisa ser curioso, mas ele não pode roubar da criança a possibilidade de descobrir, a possibilidade de ser curioso também. Voltando à questão da continuidade. Estamos trabalhando aqui com a nova BNCC, e a nova BNCC não fala de experiências que estancam, não fala de experiências limitantes, não fala de experiências de um momento em uma aula de acordo com determinado conteúdo. A BNCC ela traz essa questão da continuidade nas experiências. Fiz a massinha, descobri como é que faz a massinha, resolvi o problema de como colorir separadamente, descobri como armazenar para que ela não fique quebradiça ou para que ela não fique molengoide. O que é que eu posso fazer novamente para trabalhar com essa massinha? Hoje de uma forma mais direcionada, mas não limitante. Mais direcionada, mas não limitante. Eu posso trazer, já em outro campo, que é o campo do escuta, fala, pensamento e imaginação, eu posso trazer histórias onde os personagens eles sejam de massinha, para que a criança ela possa se inspirar naqueles personagens. A gente tem, por exemplo, o Pingu. Pingu é um desenho educativo que passou na cultura há muitos anos e que você encontra muito fácil aí no YouTube. A gente tem o Pingu, né? E vários episódios do Pingu. Mas nós também temos literatura infantil com personagens de massinha de modelar. Eu trago para a criança essa história, ela vai ouvir a história, ou ela vai assistir, através desse recurso audiovisual, essa história. Ela vai entrar em contato com esses personagens. Ela vai falar sobre esses personagens. Ela vai, inclusive, dependendo da animação, traçar o perfil psicológico, né, desse personagem. Como é que é o Pingu? Como é que é a irmã do Pingu? Né? Como é que é o papai e a mamãe do Pingu? O que é que se destaca neles? A gente traz essa possibilidade para buscar uma continuidade. Então a criança, ela vai observar traços de teimosia, ela vai observar a questão da inventividade do Pingu, às vezes algumas estripulias e algumas travessuras. Vai observar que ele se irrita, em determinados momentos ele se irrita bastante, ele bate bastante o pé, e aqui a gente já começa a trabalhar as emoções, né? E a criança, ela tem essa possibilidade de observar muito mais e falar sobre isso muito mais do que o professor simplesmente perguntando e ele dando respostas. Então, essa interação, essa roda de conversa constante que nós fazemos há tantos anos, muitas vezes ela é direcionada da maneira inadequada. Eu, enquanto adulto, preciso interferir o mínimo possível com as minhas descobertas para o aluno. As descobertas são deles. Então, eu não parto de afirmativas, eu parto de indagações.
Mas eu não tenho a resposta pronta para essas indagações. A resposta é do João, da Maria, da Alice, não é minha, do professor. A Gi não tem a resposta pronta e acabada. E eu não posso pegar uma roda de conversa e transformá-la em um momento da promoção das minhas certezas, daquela questão de que eu detenho saber. Então, eu espero você me dar a resposta e depois eu lhe dou a resposta que eu considero adequada. Isso é você pegar uma estratégia que a gente utiliza muito ultimamente, dentro de uma perspectiva construtiva, e trazer isso para um espaço de tradicionalismo, onde o professor ele detém o saber. E não importa a resposta que a criança dê. O professor vai sempre ter a última palavra. E isso é terrível. Por quê? Se a criança está num espaço de escuta e de fala, ela precisa, como as próprias palavras dizem, escutar e falar. Bem como o professor precisa escutar, mas falar bem menos do que ele costuma falar, do que boa parte costuma falar. Então, essa fala da criança, ela precisa ser respeitada e valorizada. Eu não posso fazer tipo batata quente. Ah, tá na sua mão, fala. Ah, não, agora tá na sua mão, fala. Sabe? Eu preciso deixar que a criança ela se expresse livremente, mas cuidando. E aí que vem o papel do professor, né? A pessoa diz assim, mas o professor não vai fazer nada, o professor não vai atuar. Vai, ele vai atuar. Nessa questão de muitas vezes, uma criança, ela monopolizar a fala, então só fala ela. Eu preciso auxiliar a criança no sentido que ela não fale tudo por todo mundo o tempo inteiro. E preciso estimular aquela criança que fala bem pouco para que ela fale um pouquinho mais. Mas eu não devo fazer isso, e aí é que está a grande questão. Eu não posso fazer isso de modo a desencorajar, por exemplo, a Maria que fala pelos cotovelos. A Maria precisa falar, mas a Maria ela precisa entender que ela também tem que escutar, ela também tem que ouvir. Senão a Maria fica na fala, no pensamento, na imaginação e não na escuta. Maria precisa exercitar a escuta. Assim como o João, que não fala nada, que só escuta, precisa exercitar a fala. Porque de muito escutar, certamente, dentro, né, da cabecinha dele, existe aí muito que ser falado, muito que está represado, muito que às vezes ele só fala em casa para a mãe ou nem lá. E se o campo, a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, é preciso que todas as crianças elas desenvolvam a habilidade não apenas de falar, mas também de escutar. Não apenas de escutar, mas também de falar. Tá bem? E nós, enquanto profissionais professores, precisamos também, eu acho que muito mais, porque a profissão do professor foi sempre falar exaustivamente. E ser escutado. A gente vem num ponto em que a gente fala, mas a gente precisa também escutar. E tem que exercitar a escuta. Como o Rubem Alves falava, tem gente que precisa de uma aula de escutatória. A gente precisa escutar. Então, voltando à questão da continuidade. A gente live é assim. Voltando à questão da continuidade. A criança, ela tem contato com histórias, com livros de história, com animações, onde os personagens são de massinha de modelar. Ela fala sobre esses personagens. Ela traça o perfil desses personagens. Ela se encanta com esses personagens. E ela pode, dando continuidade à questão da massinha, pegar a massinha e tentar construir um desses personagens. Ok. Que tal? O que é que vocês acham de nós criarmos
os personagens deste desenho ou desse livro. Criar um personagem, o que você mais gostou, o que é que você acha? Para que a gente possa brincar depois. Vamos modelar. E a criança escolhe aquele com que ela mais se identifica. E ela começa a sua produção. Retoma o seu trabalho. Ela constrói, faz a sua escultura. E o professor entra com uma nova possibilidade de que isso seja pintado e que se transforme em uma escultura mais permanente, que não é algo que vai ser destruído naquele momento para que a gente monte outra coisa. Então, assim a gente vai trazendo possibilidades e vai enriquecendo. Uma colega falava que fez com massinha de modelar. Tem um produto que a gente usa que não é massinha, mas que dá para fazer escultura, esqueci o nome agora. Mas lá na nossa publicação, lá no site, onde a gente colocou uma atividade com escultura, acho que é plasticina, se não me engano. Acho que é plasticina o nome. A gente colocou o nome desse produto que você consegue fazer escultura, que não é massinha de modelar. Mas uma colega aqui, ela fez com massinha, e ela disse que colocou a massinha no forno para endurecer um pouquinho mais. E deu certo. E funcionou. Então, o professor, a colega já fez uma descoberta, né? E já trouxe isso para a gente descobrir isso aqui. Que outras formas, que outras descobertas a gente pode fazer no momento que está explorando um material, para trazer esse material para a sala de aula, para que o nosso aluno ele possa explorar. Então, a gente já vai para esse trabalho, né? E existem inúmeras possibilidades de se trabalhar com escultura, de se trabalhar com modelagem. Muitas possibilidades. Existem obras de arte que a gente pode explorar. Então, a gente não pode simplesmente, na nossa pressa, limitar a criança. A gente não pode limitar o pensamento dessa criança. A gente não pode pensar que essa criança, que o pensamento dessa criança ele não é complexo, ele não é bem elaborado, porque ele é. A criança ela vai encontrar formas de descobrir, sem que necessariamente o adulto tenha que lhe dar as respostas. Quando o adulto lhe dá as respostas, é muito pior do que se ele descobrir. Porque quando o adulto oferece para mim a resposta pronta e acabada, isso vai matando em mim o desejo por descobrir. Tem uma experiência que eu tive com a minha filha. Mas ela me chega em casa com atividade de ciências, as partes da planta. E ela não conseguia fazer a resposta, lia o livro, não compreendia. E, mãe, me dê a resposta. Não vou te dar a resposta. Mãe, tá certo? Não. Busque a resposta. Resultado. Natasha se frustrou. Pôs-se a chorar. Abriu a boca no mundo. E Natasha, quando chora, fica vermelha. Vermelha, vermelha. E eu, diante daquela frustração, ia observando, ia fazendo as minhas análises. Não é que eu seja uma mãe cruel, não, gente. Eu não sou cruel, mas eu gosto que os meus filhos aprendam, em vez de ter respostas prontas, como eu tive muitas, tirei notas muito boas, mas não aprendi. Natasha, são as partes da planta. E ela já estava numa situação em que ela não conseguia mais processar as próprias emoções e conseguir a resposta. Digo, vamos acalmar um pouquinho, vamos aqui no quintal? Tinha uma árvore aqui, uma goiabeira. Isso é uma planta, Natasha. Quais são as partes dessa planta, Natasha? E ela ainda frustrada, ficava olhando para aquilo e chorava. E que você vai conseguir, você consegue. Depois de uns 5 minutos, ela parou um pouquinho de chorar, olhou e descobriu. Caule
ela viu as folhas, ela viu o fruto, não estava vendo as flores, mas já conseguia ter um entendimento. Entende? E a raiz onde está? Está debaixo do chão. E ela voltou correndo, pegou o livro, pegou o caderno, toda feliz da vida, toda animada, foi responder. Agora você sabe realmente, agora você aprendeu. Aquela descoberta, foi o percurso da descoberta foi um pouco mais difícil para ela. Gerou certa frustração, mas a criança ela também tem essa necessidade de se frustrar. Mas ela precisa entender que o que ela está aprendendo tem vínculo com a realidade. Não é um papel, um plano, uma folha plana com o desenho de uma árvore que vai fazer com que algumas crianças internalizem. E é por isso que no momento que os professores de Fundamental 1 perguntam as partes da planta, a criança não sabe dizer. Não é, por exemplo, eu falar que são 5 os órgãos dos sentidos, que vai fazer com que a criança compreenda quais são esses órgãos, por que são órgãos do sentido e por que eles são importantes para a gente. Eu preciso fazer com que a minha criança, com que as experiências dela, deem conta de ela descobrir quais são esses órgãos, para que eles servem e qual a importância deles para mim e para os outros. Por exemplo, a gente tem a visão e a gente enxerga com os nossos olhos. Eles servem para que a gente veja. Eu posso falar só para a criança que esse é o olho, ele serve para isso. Mas eu posso deixar que a criança explore esse sentido da forma mais rica que for possível. E que ela cruze esse conhecimento com a realidade para ela entender que na sociedade existem pessoas que não enxergam. Que existem pessoas que enxergam um pouco mais, de forma mais, mal colocando, de forma mais limitada. Existem pessoas que precisam de óculos para enxergar melhor. E existem pessoas que precisam de um grau mais, de um maior grau para conseguir enxergar. E ela começa a cruzar isso com a realidade. O que acontece se o meu colega que está com óculos com grau bem acentuado, como é que ele enxerga o mundo? E se tirar os óculos, o que acontece? Ele vai enxergar da mesma forma? Todo mundo enxerga da forma que eu enxergo? E uma pessoa que não tem visão, uma pessoa cega, como é que ela faz para atuar no mundo? Entende? Como é que ela se locomove? Que objetos ela usa para se locomover nos espaços? Todas as pessoas cegas têm cão-guia? Você vê muitas pessoas cegas na rua? Por que você não as vê na rua da mesma forma que você vê, na mesma quantidade que você vê outras pessoas? Então a criança ela vai cruzando aquilo que ela está aprendendo com a realidade. O que é o olho? Que estrutura é essa? Como é que a gente enxerga? Por que a gente enxerga? São perguntas que a criança ela vai se fazendo constantemente e muitas vezes ela não faz essa pergunta para o adulto, mas ela vai elaborando as suas hipóteses e vai dizendo isso é assim, porque eu acredito que seja assim. E esses são processos extremamente importantes para que a criança ela se desenvolva, para que aquela criança se torne cada dia mais curiosa, para que ela tenha ânsia de aprender um pouquinho todo dia. De que ela não chegue em determinado momento do seu percurso de vida escolar e diga, eu não quero isso aqui não faz parte da minha realidade, isso daqui não serve para nada. Ou eu estou indo aqui porque minha mãe está me obrigando quando chega no Fundamental 1. A criança ela precisa na educação infantil, no centro de educação infantil, se encantar por esse espaço. Perceber que esse espaço é um espaço de criatividade. É um espaço humanizado, é um espaço de riqueza, é um espaço de beleza, é um espaço de alegria, um espaço de descoberta. E não que esse espaço é um espaço onde eu vou para ficar algumas horas guardado, para poder o meu pai me buscar no final do dia.
Mas para que o professor ele torne essa escola, esse espaço escolar, esse centro de educação infantil, esse lugar encantador, é preciso que ele se desvencilhe da pressa e da ansiedade. A criança, ela descobre. E ela não precisa descobrir na velocidade que o adulto quer. Porque aparentemente a gente já nasceu sabendo, né? Ah, mas isso aqui é tão fácil. É fácil porque você cresceu, porque você experienciou, porque você vivenciou, porque você sabe como é que é. Um adulto hoje, que quando criança brincou de gude, não consegue entender como é que um aluno não entende determinados conceitos básicos, né? Como dentro, a gude dentro daquela busca, dentro daquele buraquinho que a gente aqui chamava de busca, não sei como é que chama aí. Entende? Não consegue entender como é que uma criança ela não tem condições de marcar num papel que isso aqui é dentro, que isso aqui é fora. Como é que a criança vai ter se ela não experienciou? Você experienciou. Você viveu plenamente. No momento que você brinca de gude, por exemplo, você está mexendo com o seu corpo. No momento você joga de pé. No outro momento você joga sentado. Dependendo da configuração que você está jogando, você tem etapas a cumprir. Passo pela primeira busca, vou para a segunda busca, vou para a terceira busca. Depois que eu chego à terceira, eu já posso jogar de pé. Antes eu estava jogando sentado. Então, eu estou aqui atuando no corpo, gestos e movimentos, mas eu também estou no outro campo, que é o eu, o outro e o nós. Compreende? Mas eu também já estou atuando na questão de entender conceitos que são do campo da matemática, que estão lá no espaço, os tempos, quantidades, relações e transformações. Então, tem dentro, tem fora, tem perto, tem longe. Tem quantas gudes eu consegui matar? 1, 2, 3. A riqueza, ela está na experiência. Sabe? É na experiência. Não é na aula. O aprendizado não está no professor falando e a criança escutando. Ele está na experiência constante da criança. A criança, ela compreende as cores de uma forma muito mais forte, digamos assim, colocando essa palavra. No momento que ela está colorindo uma massinha, escolhendo as cores, interagindo com os colegas, que o colega diz assim, eu vou pintar de azul, esse aqui é o azul, né? Ah, o que você vai pintar? Eu vou pintar de amarelo. Aí a criança pega o rosa, aí a outra criança diz, não é rosa não, é amarelo, né? E às vezes começa uma discussão, não é rosa, é amarelo, e eles pedem interferência de uma terceira pessoa, que é o adulto, ou que é outra criança, para que alguém, né, consiga fazer com que aquele conflito cesse e alguém diga, não, isso aqui é amarelo, não é cor de rosa. E ela aprende, ela internaliza a cor muito mais do que você falando, pinte esse quadrado de amarelo, pinte esse triângulo de verde, pinte esse círculo de azul. É simples, quando a gente deixa que a criança, ela vai experienciando. Quando a gente retira o aspecto de escolarização completa da educação infantil e a gente começa a pensar em preparar os ambientes, a gente começa a pensar em criar situações em que a criança ela consiga explorar, ela consiga fazer suas descobertas. O nosso fazer pedagógico, ele ganha uma leveza. O espaço escolar, ele se torna um espaço alegre. A infância da criança, ela vai sendo respeitada. E à medida que a gente vê a criança vivendo a infância, a gente revive também a nossa infância. Então, a gente passa muito menos tempo cortando EVA, fazendo lembrancinha semanal, e passa muito mais tempo com essa, criando e recriando com as crianças essas lembranças que vão acompanhá-las pelo resto da vida. Você pode fazer uma lembrancinha, você pode levar um presentinho que vai ficar guardado no fundo de uma gaveta. Raramente
uma criança guarda uma lembrancinha de escola? Raramente, rarissimamente. Quem de vocês tem uma gaveta só de lembrancinhas e presentes que vocês ganharam na escola? Quais são as lembranças reais que essas lembrancinhas elas trazem para você? Quando eu lembro da professora amada, eu não lembro de algo que ela me deu material. Não lembro do presente que ela colocou na minha mão. Eu lembro das experiências que ela possibilitou que eu tivesse. Eu lembro da dignidade que ela me deu. Eu lembro do respeito à minha fala. E se de repente, em algum momento desse percurso, essa professora me desse algum presente, eu ia associar o presente às lembranças anteriores e não o presente em si. Então, muitas vezes você diz, a lembrancinha ela é extremamente importante, o presente ele é importante. Ele é importante por quê? Porque ele lhe lembra algo, ele lhe lembra alguém, ele lhe traz uma memória, uma vivência, ele lhe traz algo que foi importante para você na infância. Tem gente que diz, eu lembro quando eu era criança, a primeira vez que o Papai Noel esteve na minha cidade e eu ganhei esse presente aqui. O importante em si não é só o presente, porque o presente que o Papai Noel lhe deu é algo que vai se deteriorar, é algo que pode ser perdido, mas a lembrança, o que você vivenciou, a alegria, elas estão guardadas em você como um momento significativo e feliz. Isso ninguém vai tirar de você. Não existe nenhum alagamento que possa, sei lá, estragar o seu presente, a sua lembrança. Não existe nenhuma ação do tempo, a não ser quando você já está lá, bem velhinho, que já começou a perder a memória. Mesmo assim, é bem provável que essas memórias da lembrança, essas memórias da infância, elas estejam mais vivas na sua mente do que todas as outras memórias que você teve quando adulto. E do que todos os outros presentes que você ganhou na sua vida. Viver é importante. A gente fala, aprender a ler e escrever é importante. Aprender a escrever o nome é importante. Aprender a fazer os numerais é importante. Gente, e viver? Não é importante? Ser feliz não é importante? Brincar, experienciar não é importante? Não é muito mais importante viver a infância? Mas viver plenamente, não sendo conduzido pelo adulto, mas viver de forma plena. Então, não tenha pressa. Não tenha pressa. A criança ela vai aprender nas interações e nas brincadeiras. Em determinado momento, quando você nem se dá conta, essa criança já vai saber, não apenas saber desenhar o nome dela, ela vai entender a função do nome, ela vai entender a importância do nome, ela vai compreender aquilo que ela está escrevendo, ela vai conseguir escrever qualquer coisa. Vai chegar o momento. O mais rápido, muito mais rápido do que você pensa. Eu aprendi aos 4. Em nenhum momento alguém sentou para me explicar o que eram letras. Mas eu brinquei e interagi de uma maneira tão rica, que eu duvido que muitas mães e muitos professores consigam deixar que os seus filhos e que as crianças da educação infantil elas vivam. Eu brinquei com água, mas eu brinquei também com fogo. Sua mãe é responsável, eu brinquei com fogo, com instrumentos cortantes, coisa que a gente não vai de jeito nenhum levar para um centro de educação infantil e que um pai não vai de jeito nenhum deixar que um filho entre em contato, sabe, com menos de 8 anos de idade. Mas eu fazia. A gente pegava o fósforo, botava fogo para fazer os cozidos, não sei se vocês faziam cozido antigamente, 2 tijolinhos, conseguia uma latinha de leite ninho, cada um trazia alguma coisa de casa para colocar dentro, para a gente fazer a comida. No fundo da casa de alguém, no quintal da casa de alguém, a gente cozinhava, ou tentava cozinhar, um negócio realmente quase nunca dava certo, mas a gente tentava. Era permitido que a gente experienciasse isso.
E a gente experienciava de uma forma que muitas crianças não vão conseguir ter essas experiências hoje, mas observe mais a criança. Qual é o papel do professor nessa nova estruturação, nessa reestruturação da educação infantil? É esse professor não limitante, é esse professor não apressado, é esse professor respeitador da infância, é esse professor que cede o protagonismo, porque o protagonismo nunca deveria ter sido dele. É o professor que traz essa criança para o centro, valoriza a sua infância. É um professor que ele registra, que ele observa, que ele se encanta pelas interações. Entende? É esse professor, o professor da base. É um professor bem fundamentado, um professor que entende de infância, um professor que respeita o viver, muito mais do que o fazer. Você também fazia isso, Elaine? A gente brincou. Por que a gente vai roubar isso das crianças? A gente descobriu brincando, interagindo com os nossos parceiros. Por que a gente quer roubar isso das nossas crianças e colocá-las tão cedo, aos 3 anos de idade, 2 anos de idade, para copiar letras? Não faz sentido. Quando você para observar bem, não faz sentido. Quando você para realmente para observar, você pensa, como é que eu estou defendendo escolarização na educação infantil, falando que as crianças de hoje não são como a gente antigamente, quando eu só brincava nesse período? Era só o que eu fazia, eu brincava e aprendia brincando. Por que eu quero negar para as crianças de hoje, de 3, 4 anos de idade, tudo o que eu tive de mais precioso na vida, que foram as interações e as brincadeiras na infância, o respeito à minha infância, né? Então, não dá pra gente negar para a criança na primeira infância tudo isso, de jeito nenhum. Então, gente, menos pressa, mais riqueza. Pessoal, lá no nosso site, a gente ontem, falando em brincar, a gente deixou mais uma vivência, mais uma proposta de vivência para a educação infantil, agora com bolhas de sabão. Tá bem? Tá lá, primeira página, a gente tem uma nova... Vou deixar o link para vocês aqui. Bom, quem não conheceu o nosso site ainda, uma nova proposta com bolinhas de sabão. Lembra da musiquinha? Aquela musiquinha de bossa nova? Sentada na calçada de canudo e canequinha, do black to bling, eu vi uma menininha fazendo uma bolinha de sabão. Lembra? E a gente brincou tanto com bolinha de sabão e dá para explorar tantos campos de experiência com bolinhas de sabão. Dá para fazer bolinha de sabão com esse material industrializado, mas sabe com o que é que eu fazia na minha infância? Bolinha de sabão? Eu fazia com canudo de mamoeiro. Pegava um copinho, pedia à minha mãe, pelo amor de Deus, um pouco de detergente. Não era um negócio fácil de você conseguir. Às vezes você tinha que ir na vizinha pedir, porque a gente não tinha dinheiro. A falta do dinheiro é que limitava as experiências. Não tinha dinheiro, precisava fazer essa bolinha. E aí a gente saía pedindo alguém que desse um pouquinho de sabão pra gente misturar e fazer a bolinha. E ficava em casa, no fundo de casa tinha um mamoeiro. Arrancava uma folha, cortava, fazia um canudo. Ficava horas brincando, observando, tentando fazer uma bola maior, soprando, sabe? Sopra um pouquinho, aí faz uma bolinha pequena. Às vezes sopra, a bolinha estoura. Sopra mais, a bolinha sai um pouco maior. E a gente deixou lá uma vivência no site para que vocês possam levar aí para o Centro de Educação Infantil de vocês. Listamos os campos de experiência que a gente pode utilizar. Demos uma sugestão de preparação do ambiente. E aí fica a critério de vocês, né, observar a riqueza desses momentos em que a criança está correndo atrás de bolhas, ela está vendo bolhas subindo, descendo, ela está soprando para a bolha mais alto, ela está tentando estourar a bolha do colega. E olha que riqueza. Olha quantos campos a gente pode estar observando as cores, né? A depender do dia, se estiver bem ensolarado, forma-se uma espécie de arco-íris na bolha. Então,
a criança ela vai observando e vai enriquecendo, né? E vai enriquecendo e vai sendo feliz. E a gente não, enquanto professor, não deve esperar, e enquanto pai e mãe, não deve esperar menos das nossas crianças do que elas serem felizes. Gente, então, finalizando aqui com vocês, sem pressa, mas com fundamentação teórica, com alegria, com observação, com possibilidades de experiências mais ricas, com respeito à infância e com a criança sendo protagonista. Beijão para vocês, até mais.